Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha aqui nós em mais um EBD, mais uma escola bíblica dominical, com o objetivo de aprender mais da palavra do Senhor, com o objetivo de aprender mais de Jesus. Hoje nós temos uma lição muito legal que será proferida, né, ensinada pela tia Luana, mas antes disso nós vamos louvar o Senhor, tá? Só que também antes de louvar, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos ajude em mais uma lição, né, no dia de hoje, que Ele abra os nossos corações, as nossas mentes, para recebermos a palavra dele, ok, crianças? Então, oremos a Deus nesse instante, tá? Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela semana que passou e te agradecemos por mais uma semana que se inicia. Abra os nossos corações para receber a tua palavra, prepara-nos também para praticá-la dia após dia e fazer tudo conforme a tua palavra. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Então é isso. Agora a tia Lai vai direcionar vocês para a lição, para a história de hoje com tia Luana, né? Na verdade, é uma lição de como nós devemos proceder em relação ao nosso país, aos governantes do nosso país. Mas eu vou deixar para a tia Luana contar mais para vocês, tá bom? Um beijo, até nesse instante, tá? Já já a tia Lai volta. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Japão. Japão. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Bolívia. Bolívia. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Espanha. Espanha. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até na Angola. Angola. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até Estados Unidos. Estados Unidos. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até no Brasil. Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, 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 oh,
faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, mais uma vez estou aqui, né, a tia Luana, e a gente vai começar mais uma lição, né, nesse dia, na nossa escola bíblica dominical. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Nós vamos aproveitar que nós estamos no mês de setembro, que é o mês da independência do Brasil, né? E nós vamos falar sobre a importância da nossa nação e sobre o que o Senhor nos fala sobre a nossa nação. Vamos lá? Então, você, como eu, nós somos brasileiros, na verdade. O nosso país se chama Brasil. E algumas vezes, quando a gente ouve no noticiário ou ouve alguma notícia falando de coisas complicadas no nosso país, a gente não fica triste? Notícias ruins, a gente não fica triste? Pois é, toda vez a gente escuta um problema, que existe um problema, que o nosso país não tem jeito, que nenhum político presta na nossa nação e que dessa forma crente não deve falar sobre política e etc, e etc. Bom, vocês já ouviram esses comentários com certeza e muitos outros comentários. E será que o que essas pessoas estão falando é verdade? Em parte sim. Nós vivemos num país que tem sérios problemas, que tem muitas dificuldades. Nós podemos citar alguns. Nós podemos citar o problema da corrupção, nós podemos citar o problema da educação, da segurança. Nós temos muitos problemas que nos entristecem, né? Nos entristece como cidadãos e nos entristece também como cristãos, não é verdade? Então, assim, porém, ao invés de a gente ficar reclamando, só reclamando, vocês já pensaram no que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o nosso país? Sobre os problemas que nós enfrentamos? Sobre os nossos governantes? Vamos dar uma olhadinha? Nossa nação e sobre o que o Senhor nos fala sobre a nossa nação. Vamos lá? Então, você, como eu, nós somos brasileiros, na verdade. O nosso país se chama Brasil. E algumas vezes, quando a gente ouve no noticiário ou ouve alguma notícia falando de coisas complicadas no nosso país, a gente não fica triste? Notícias ruins, a gente não fica triste? Pois é, toda vez a gente escuta um problema, que existe um problema, que o nosso país não tem jeito,
que nenhum político presta na nossa nação e que, dessa forma, crente não deve falar sobre política e etc, e etc. Bom, vocês já ouviram esses comentários, com certeza, e muitos outros comentários. E será que o que essas pessoas estão falando é verdade? Em parte, sim. Nós vivemos num país que tem sérios problemas, que tem muitas dificuldades. Nós podemos citar alguns. Nós podemos citar o problema da corrupção. Nós podemos citar o problema da educação, da segurança. Nós temos muitos problemas que nos entristecem, né? Nos entristece como cidadãos e nos entristece também como cristãos, não é verdade? Então, assim, porém, ao invés de a gente ficar reclamando, só reclamando, vocês já pensaram no que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre o nosso país? Sobre os problemas que nós enfrentamos? Sobre os nossos governantes? Vamos dar uma olhadinha? Bom, então, o que a Bíblia fala sobre os governantes? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre governantes? Ela fala sobre os governantes, sim. Sobre o governante da cidade, que é o prefeito, sobre o governante do estado, que é o governador, sobre o governante do país, que é o presidente. E você pode perguntar, na verdade eu vou perguntar para você, quem colocou essas pessoas nesses cargos? Bom, você pode responder, ora, foram o voto das pessoas. Bom, sua resposta não está errada, mas tem algo mais. Além do voto das pessoas, a Bíblia diz que quem colocou essas pessoas nesses cargos foi Deus. Exatamente, foi Deus. Vamos ver? Abra a sua Bíblia. Vamos lá, todo mundo pegando a Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 1. É o que a gente vai ler. Romanos 13, 1. Estou procurando. Romanos 13, 1. Diz assim, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos romanos e que está na palavra do Senhor, que é o Senhor que está nos dizendo. Olha, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Olha que interessante. Tá, foram o voto das pessoas que colocaram os nossos governantes lá. Mas a Bíblia diz que toda autoridade é instituída por ele, por Deus, pelo Senhor. Que coisa interessante, né? Deus está permitindo tudo isso. Aí, às vezes, você pode perguntar, ou alguém perguntar, mas tal governante não é uma pessoa direita. Tal governante faz coisas erradas para a prefeitura, para o estado, para a nação. Né? Será que Deus errou de pessoa? Será que Deus colocou uma pessoa errada lá naquele lugar? Bom, nós sabemos que não, né? Porque Deus, ele tem tudo sob controle. E o mais interessante é que Deus tem planos, muitos planos que nós, nem eu, nem você, nós podemos entender. Mas o que a Bíblia nos chama a atenção é que nós temos que ter em mente que todos os governantes foram instituídos por Deus. Bom, diante disso, agora que nós já sabemos que os governantes são instituídos por Deus, então o que nós podemos fazer por eles? O que você pode fazer por eles? A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Fala sim. Vamos lá? Vamos ver o que a Bíblia fala? Então, crianças, a Bíblia é clara em dizer o que nós devemos fazer para os nossos governantes. Ela diz que nós devemos orar. Exatamente, vamos ver? Tá lá, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no Novo Testamento,
Nós vamos ler em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Todo mundo encontrou? Lá no Novo Testamento. Timóteo está depois de Tessalonicenses. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz assim: olha, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Tá vendo, crianças? Olha o que a Bíblia fala. Ela fala que nós devemos orar pelos nossos governantes. Aqui nessa época, fala em reis. Nós não temos reis aqui no nosso país, mas nós temos um presidente. Nós temos um governador do nosso estado, nós temos um prefeito, nós temos vereadores, deputados, senadores. Então, nós temos várias pessoas que são investidas de autoridade. Lembra que a gente falou que a autoridade é dada por Deus? Pois é, essas pessoas são investidas de autoridade e nós devemos, como cidadãos e como cristãos, como crianças cristãs, orar por essas pessoas. Né? Então, ao invés de nós só criticarmos ou zombarmos, né, nós temos visto que muitos adultos e muitas crianças também zombam, fazem piadas, entendeu? Então, assim, em vez de a gente fazer isso, nós devemos orar, porque isso também agrada a Deus, deixa Deus contente. Olha o que o verso 3 diz, logo aí abaixo, 3 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha que coisa bacana. Deus fica contente quando nós oramos por nossos governantes, não é? Porque quando nós oramos por nossos governantes, a Bíblia diz que a oração ela faz muita diferença. É a melhor atitude que nós, como cidadãos e como cristãos, devemos tomar diante dos nossos governantes, diante da nossa nação. Bom, a gente já falou, né, que todas as autoridades são instituídas por Deus e que nós devemos orar por elas, mas também, além de orar, é importante honrar e obedecer às nossas autoridades, não é verdade? E para honrar e obedecer às nossas autoridades, é importante que nós conheçamos mais sobre a nossa nação, sobre o que rege a nossa nação. Existe um conjunto de leis, né? É chamado uma super-lei, né? Lei é um mandamento, é algo que nós devemos obedecer. Então, existe uma super-lei que é a maior de todas e ela se chama Constituição da República Federativa do Brasil. Ou apenas Constituição Brasileira. Essa lei, ela como eu disse, a super-lei. Ela é a principal de todas as leis que existem no nosso Brasil. Então, nós precisamos conhecer a nossa Constituição para saber como honrar e obedecer a nossa Constituição, às nossas autoridades. E, além da Constituição, também existe um outro conjunto de leis também muito importante, que foi feito para defender e também mostrar os deveres das crianças e dos adolescentes. Isso mesmo, é um conjunto de leis específico para crianças e adolescentes, que é chamado de ECA, ou seja, Estatuto da Criança e do Adolescente. É importante que que vocês também busquem conhecer mais sobre o ECA, sobre esses estatutos. Então, esse estatuto específico, ele mostra que todas as crianças, elas devem estudar, ter uma família, obedecer aos pais, aos mais velhos, elas devem proteger o ambiente, elas devem ser protegidas de maus tratos e da exploração. Então, sabendo um pouco mais disso, vocês podem ajudar, né, esses líderes também, né, como bons cidadãos. Vocês podem cobrar deles
as melhores atitudes, as atitudes mais corretas quando for preciso. Então, para sermos bons cidadãos, nós precisamos conhecer as nossas leis, né? E como bons cristãos, nós devemos orar pelos nossos governantes, né? Então, crianças, a lição de hoje com o tema Sou do Brasil, é justamente para vocês terem em mente que ser brasileiro, né, fazer parte de uma nação, tem que ter muita responsabilidade, porque a gente não pode apenas viver de braços cruzados e não fazer nada. Nós devemos conhecer mais da nossa nação e orar pela nossa nação, orar para que o Senhor a resgate, a proteja e abençoe a nossa nação. A Bíblia nos ensina a orar pela nossa pátria. A Bíblia nos ensina a orar pelas nossas autoridades. Então nós devemos orar pelo nosso Brasil e nós devemos ser bons cidadãos, porque a Bíblia nos chama de cidadãos dos céus. Mas antes de sermos cidadãos dos céus, antes de chegarmos aos céus, nós ainda precisamos ser cidadãos aqui na terra. Nós ainda precisamos ser bons cidadãos. Nós precisamos ser bons cristãos aqui na terra. Então, que você possa meditar nessa hora, né? Aí na sua casa, que você estiver ouvindo essa lição, também falar com os pais, com os amigos, que é muito importante orar pelo Brasil. É muito importante orar por nossas autoridades. Viu, crianças? Bom, então, que o Senhor abençoe vocês nestes momentos difíceis que nós estamos passando, né? Sem escola bíblica, sem todo mundo na igreja. Mas o Senhor, lembre-se, o Senhor é soberano e o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que pareça que está tudo muito confuso, mas o Senhor é o nosso Deus. E Ele sabe de todas as coisas, está no controle. Então, não se preocupem, não atemorizem os vossos corações, viu? Grande beijo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Agora a tia Laene vai ensinar um versículo aí pra gente, a gente memorizar, tá bom? Então, beijo, crianças, até a próxima. E então, crianças, aqui tia Lai está mostrando para vocês, tá? A bandeira do nosso país. Olha só, vocês tiveram aí a lição com a tia Luana falou com vocês da importância, né, de nós orarmos pelo nosso país, da importância de orarmos pela nossa pátria, pelos governantes que estão à frente do nosso país. E olha só que legal, vamos aprender o versículo agora? O versículo da lição de hoje diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Vamos lá mais uma vez? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Esse versículo consta lá em Salmos 19, verso 14. E olha só, o que ele diz para a gente? Que aprendizado a gente pode tirar desse versículo? Ele diz que tudo aquilo que a gente fala, e tudo aquilo que a gente pensa, né, ou tudo aquilo que está dentro do nosso coração, que seja algo agradável ao Senhor, que tudo que a gente pense, que tudo que a gente fala, tudo que a gente sinta no nosso coração, seja algo que agrade ao Senhor. É isso que nos diz o Salmos 19, 14. E nós vamos repetir mais uma vez. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. E é isso. E nós aprendemos na lição de hoje que tudo que a gente fala e tudo que a gente pensa, né? E que nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de orar nisso pelos governantes do nosso país, sejam eles os nossos, né? O prefeito, seja ele o governador do nosso estado, seja ele o presidente do nosso país. Então, Tia Lai vai trazer para vocês um desafio para essa semana,
em que todos nós, né, estejamos responsáveis em orar pelos nossos governantes. Então, nós vamos orar pelo nosso prefeito, pelo prefeito da nossa cidade, Erzen Guzmão. Nós vamos orar pelo governador da Bahia, o governador Rui Costa, e nós vamos orar também pelo presidente do nosso Brasil, que é o presidente Bolsonaro, tá bom? Fica então aí essa responsabilidade para todos nós de orarmos pelos governantes do nosso país para que Deus tenha misericórdia deles, para que Deus dê a eles muita sabedoria, para que eles possam, assim, administrar o nosso país, ok? E Tia Lai fica por aqui, tá, criança? Espero que vocês tenham aprendido bastante dessa lição e até a próxima semana, ok? Um beijo no coração de cada um.